Vamos para Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Eu quero pregar a mensagem hoje, carreira de sucesso. Quantos de nós aqui não queremos uma carreira de sucesso, né? Quantos não estudaram para isso, quantos não trabalharam para isso? E eu sei que Deus tem uma carreira de sucesso para nós. Amém? Depois eu continuo falando mais aqui do que eu... Verso 17. Marcilhão já está no esquema aí, ó. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Preste bem atenção. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. Cara, como eu gosto de entrar dentro da palavra. Atos capítulo 20 é um trecho das Escrituras onde vai falar da passagem de Paulo pela cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, uma cidade cosmopolita naquela época, uma cidade portuária, uma cidade proeminente na época, era uma capital praticamente, de idas e vindas de várias pessoas. E Paulo, o seu tempo de ministração, o seu tempo de viagem missionária tinha dado naquele lugar. E ele chama os presbíteros para poder dar essa última instrução para esses homens. E é muito legal, eu falo que a agenda de Deus, ninguém interfere. E quando nós nos adaptamos à agenda de Deus, nós entramos em alguns mistérios que somente talvez na glória a gente vai conseguir compreender. O Senhor me deu esse texto, eu comecei a procurar algumas coisas e fui me recordar da data da morte de Paulo. E por incrível que pareça, Paulo morreu, segundo a tradição da Igreja Católica,
no dia 29 de junho de 64 depois de Cristo. Ou seja, comemorado na data de ontem. E o que eu quero falar é justamente sobre a vida de Paulo, com essa mensagem que fala sobre uma carreira de sucesso. Quando a gente pensa em carreira de sucesso, a gente logo pensa em algumas profissões que vão nos dar dinheiro, algumas profissões que vão nos dar projeção, né? A maioria das pessoas infelizmente, pensam na questão do dinheiro, né? Eu mesmo, pelo fato por fato salarial, eu fiquei muito tempo da minha vida trabalhando com aquilo que eu não queria, para poder ter dinheiro. Isso é normal para quem ainda está com o pensamento na terra. Mas a gente começa a ver algumas coisas na vida de Paulo, aqui em Éfeso, que vai resultar em algumas coisas lá na frente, alguns conselhos dele. A gente vai ver que vão resultar até mesmo na mensagem que Jesus vai derramar sobre a vida de João, ali na ilha de Patmos, relatada em Apocalipse capítulo 2. Mas, voltando para a questão da carreira, quando a gente começa a pensar em carreira, a gente vê uma carreira de sucesso, a gente logo mentaliza a gente sentado numa cadeira de chefia, dando ordem para as pessoas, achando que nessa posição você vai trabalhar pouco, né? Eu queria ser um chefe, né? Quantas vezes eu vi as pessoas falando, eu queria ser chefe em algum lugar para eu trabalhar menos. Isso é um pensamento, reflete uma mente limitada da pessoa, de achar que um chefe trabalha menos. Talvez ele não possa erguer tanto peso como o trabalhador braçal ele erga, mas a responsabilidade, a pressão que está sobre ele para apresentar resultados para o seu patrão é infinitamente maior de quem está quebrando pedra o dia inteiro. Então a gente logo pensa nessa carreira, né? A gente imagina o Roberto Justus, né, como sentado naquele programa do Aprendiz, simplesmente inquirindo as pessoas, e aquele que não cumpre o seu resultado, você está demitido e pronto, manda vir outro. Mas a gente vai ver que Deus ele tem uma carreira para nós. Deus ele tem uma carreira que é chamado propósito de nossas vidas. E eu quero muito falar sobre a questão da carreira linkado à questão da felicidade. Porque quantos de nós não buscamos a felicidade nessa vida? É lícito nós buscarmos a felicidade. E até uma das frases lá atrás, né, dos primeiros homens que davam palestras motivacionais, era justamente: procure uma carreira que você ame, porque você fazendo assim, você não terá que trabalhar, porque você está fazendo aquilo que você ama e não vai ver a hora passar. Isso por um tempo acho que até serviu para a galera, mas não é bem assim. Quando nós buscamos uma carreira para nós temos que buscar essa carreira mediante a agenda do Espírito Santo na nossa vida e mediante aquilo que Deus tem para nós. Porque nós vamos ver um Paulo que era proeminente na época, que estava inserido no meio de uma sociedade, no meio de homens proeminentes, que eram os religiosos da época, né? Ele fazia parte de um sinédrio, fazia parte da elite religiosa da época. Ou seja, ele estava no meio da galera, ele estava no meio do povo que tinha proeminência, do povo que aparecia naquela época. E de repente, vivendo o auge da sua carreira, né? Paulo ele chega para os seus superiores e fala: faz uma carta aí para mim que eu quero caçar esse bando de cristãos aí que estão infernizando a terra. Os caras estão falando besteira. E nas nossas rodas aqui a gente sabe que isso é besteira. Então os caras fizeram carta para Paulo. Paulo ele vai rumo a Damasco. E como todos sabem, na estrada de Damasco ele tem um encontro com o maior patrão que nós poderíamos ter. Ele tem um encontro com Jesus de Nazaré. Talvez, olhando de maneira terrena, de maneira profissional, as pessoas olharam para aquele momento, aqueles homens que estavam acompanhando Paulo, né? Deve ter olhado aquele homem caindo por terra, gemendo, ouvindo, né? Falando: quem está falando comigo? Eles devem ter olhado e falado: acabou a carreira do cara, já era. Foi-se um homem proeminente no nosso meio. E Paulo ouve aquela voz, né? Paulo, por que me persegues? Porque na verdade
toda a revolta de Paulo, todas as aspirações de morte, tudo aquilo que ele queria fazer, nada mais era do que uma busca enrustida por Jesus. Sabe, lá no passado nós fizemos algumas coisas que não prestavam. Lá no passado nós erramos em algumas coisas, erramos até mesmo dentro da igreja, mas sabe, às vezes você não tem a dimensão disso. Talvez você tenha feito isso não por maldade, mas por um anseio da tua alma em encontrar Jesus, porque todo homem de uma maneira ou de outra vai ter que encontrar Jesus um dia. E é melhor você encontrar Jesus como teu Salvador do que encontrar Jesus como teu juiz. Toda alma ela anseia por isso, há um DNA de Deus. Apesar da palavra de Deus dizer para nós que aqueles que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus, eu consigo compreender aquilo que Jesus queria expressar. Aqueles que aceitaram Jesus foram feitos filhos de Deus na questão de herança, na questão de serem tratados como filho. Mas se nós formos olhar numa maneira mais profunda, nós vamos entender que todos nós saímos de Deus, porque Deus é a vida. Todos nós saímos de Deus, então de alguma maneira, por mais que o camarada ali ele não seja cristão, ele é o meu irmão, porque ele saiu da mesma origem que eu, ele saiu de Deus. E todo mundo que saiu de Deus tem o DNA de Deus. E esse DNA é um imã dentro da nossa alma que nos atrai para Deus. O problema é que tem pessoas que não compreendem isso e elas transformam essa atração, elas transformam essa vontade, elas transformam essa inquietação numa revolta contra Deus, porque muitas vezes talvez tenha sido apresentado um Deus que não é o Deus das Escrituras. Você já parou para pensar que talvez muitas pessoas não estejam em Deus porque o Deus que é apresentado para elas talvez não seja o nosso Senhor Jesus? Toma cuidado, Deus castiga. Deus está esperando, está espreito ali para poder pegar você no seu primeiro pecado e mandar você para o inferno. A gente não ouviu isso alguma vez na nossa vida? É lógico que Deus ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que preza pelas coisas santas. Mas Deus, Ele é amor, e Deus, Ele tem um amor tão grande por nós, que no dia que Ele nos viu perdido, no dia que Ele nos viu andando como ovelhas que não tem pastor, Ele mandou o seu Filho para vir nos resgatar, e você está podendo sentar aqui nessa noite, para poder receber Jesus. Então, olhando na ótica humana, ali acabou a carreira de Paulo. Então Paulo é levado para casa, mas você vê que o anseio de Paulo por Deus, durante todo aquele tempo que ele ficou ali cego, ele estava em oração e em jejum, porque ele sabia que o que tinha acontecido com ele não era algo natural. E pessoas que têm um discernimento, um mínimo discernimento, ela percebe que coisas espirituais, coisas sobrenaturais que lhe sobrevêm, se não forem entendidas na ótica humana, ele precisa buscar um recurso em Deus para poder entender o que está acontecendo. E a gente, meus amados, Deus quer trazer uma revelação pessoal para cada um daquilo que está acontecendo na tua vida. A gente tem que deixar de ser dependente, né? Tive uma revelação aqui, deixa eu ligar para o fulano para ele revelar para mim o que eu vi, ou o que eu sonhei, ou o que eu enxerguei. Cara, Deus ele quer que você tenha esse discernimento. Deus ele não precisa de terceira lógica, ele tem um corpo de Cristo, ele tem um corpo que se move, ele tem um corpo chamado igreja para nós ajudarmos o outro. Mas se você recebeu algo que você realmente crê que seja da parte do Senhor e não está entendendo, vai jejuar, vai orar, vai buscar, porque aquele que lhe deu a mensagem, ele vai te dar o entendimento. Se a gente vai comprar um quebra-cabeça na loja, no quebra-cabeça, na hora que você virar a caixa para baixo, tem a figura do quebra-cabeça para você saber montar. Agora o Deus que é criador, Ele quer falar com você, se você não entende, você simplesmente deixa quieto, ou vai ligar para o seu líder, tive um sonho e tal. Cara, sonhos, visões, eles são compostos de imagens, mas são compostos também de sentimentos. Às vezes a gente fala para a gente não se mover por sentimentos. É lógico, o sentimento não pode ser a base do teu mover, mas o sentimento é algo que Deus usa para fazer uma construção mental dentro das nossas vidas. É uma junção de imagem, sentimentos e convicções.
Quando tudo isso se junta, a gente começa a compreender o que Deus quer falar com a gente. Eu já ouvi gente falando assim, eu não gosto desse negócio de louvor na igreja, ou de musiquinha por trás da pregação, que aí dá a impressão que quer acessar o sentimento das pessoas. Música é sentimento, louvor é sentimento. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. A alma é sentimento. Deus, ele toca nas 3 áreas da nossa vida. Ele toca no nosso corpo aqui, trazendo um vento, trazendo um arrepio sobre nós, trazendo algo gostoso. Ele mexe na nossa alma, fazendo com que a gente chore durante um louvor, durante uma pregação. E ele trabalha no nosso espírito, nos conectando com o céu. A gente não pode isolar as coisas. O problema é o extremismo das coisas. O problema é eu falar que eu só vou pregar quando eu tenho alguém para tocar junto comigo aqui. Mas pelo menos nessa casa todos veem que às vezes o Marcílio não está aqui, às vezes a gente está com misericórdia da galera do louvor, quer deixar eles escutar a pregação. A gente prega sem música tranquilamente. Só que se a gente tem um recurso, a gente pode usar um recurso. Mas enfim, voltando para a questão da carreira. Então Paulo, ele tem um encontro com Jesus, ele começa a se mover, ele começa a entender Jesus. E ali é revelado para Paulo a verdadeira carreira de sucesso que ele iria ter. Porque Jesus fala para ele, Paulo, por que recalcitrais contra os meus aguilhões? Aguilhão, para quem não sabe, é um pau com uma ponta, com um prego na ponta para poder tocar boi. Então quando o boi está saindo da sua trajetória, ele vai cutucando. Então a gente começa a entender que o trabalhar de Deus na vida de Paulo não estava acontecendo somente naquele momento. Quando Paulo já trabalhava para o Sinédrio, Deus já estava trabalhando nele. Sabe o que eu posso dizer com isso? Enquanto talvez você usava droga, enquanto você se prostituía, enquanto você fazia um monte de coisa que era errada, Deus já estava te conduzindo ao caminho da santidade e no caminho do encontro com Ele. Deus, ele tem a capacidade de transformar aquilo que não prestava naquilo que presta. Por isso que a gente não deve julgar, porque Deus, ele consegue pegar a matéria mais porqueira desse mundo, que é o barro, e transformar aquilo, modelar, trabalhar, transformar num homem, e fazer assim, ó. Foi feito o homem em alma vivente, para a honra e glória de Deus. E Deus, quando olhou aquele bonequinho andando, quando olhou aquele bonequinho pensando, Deus olhou e falou, é muito bom isso que eu fiz. Foi a hora que Deus olhou orgulhoso e falou, é muito bom o que eu fiz. Sabia que isso é muito bom na mão do Senhor? Mas eu sou tão falho. Mas Deus te considera muito bom. Isso é muito bom para nós. Então, aí Deus fala assim, Jesus fala assim para Paulo, então a partir de agora você vai ver o quanto você há de padecer pelo meu nome. E aquilo trouxe um regozijo para Paulo. Isso que é muito bom, a gente ser cheio do Espírito e estar conectado ao propósito, porque quando nós nos conectamos ao propósito, a gente consegue entender aquilo que Deus tem para nós e entender o que aquilo vai produzir para o reino de Deus. E o que Deus quer produzir para o seu reino através do propósito da nossa vida é muito maior do que o nosso conforto e do que a nossa vida. Então quando a gente vem para Jesus, a gente vem com uma expectativa, né? Agora os meus problemas vão se acabar. Agora acabou. Na hora que eu sentar o meu traseiro na cadeira da comunidade Aba, vai instalar alguma coisa na minha vida e tudo vai ser uma bênção. Não é assim que funciona, gente. Lógico que vai ser uma bênção, mas talvez o conceito que você tem de bênção não seja exatamente aquilo que um dia talvez você esperou. Que as circunstâncias ao seu redor iriam mudar de forma automática. Porque muitas vezes as circunstâncias que você está vivendo nos dias de hoje, talvez você esteja atribulado, talvez você esteja vivendo um aperto, talvez você esteja endividado, talvez você esteja quebrado, eu não sei o que está acontecendo, mas isso são consequências de uma vida afastada de Deus, de consequências de ações que vieram de anos por anos, que fez com que fosse construída uma mentalidade adâmica sobre a tua vida. Então tudo isso,
aquilo que você vivia num prazer, que era um prazer carnal, aquilo fez com que a tua mente virasse uma mente de Adão, uma mente resistente àquilo que Deus tinha para a tua vida. E é lógico, glória a Deus por isso que você está sentado aqui nessa noite. Mas Deus, Ele a partir de então, a partir do momento que você recebe Jesus na tua vida, Ele começa a mudar a tua mentalidade, para que as tuas ações a partir de então sejam ações que o Espírito Santo esteja determinando para a tua vida, para que aí sim, as circunstâncias ao seu redor sejam influenciadas por aquilo que está na tua mente. Então é um processo, e Paulo, quando fica sabendo disso, ele entendeu que a partir de então ele tinha um processo a ser passado. Então a gente até falou semana passada, Paulo teve que fugir uma série de coisas. E quando nós olhamos aqui ele chegando em Éfeso, ele começa a derramar algumas coisas sobre os pastores daquele lugar. Aqui vai falar dos presbíteros, ele chama os líderes daquele lugar, os líderes da igreja. E ele começa a dar a receita do seu sucesso. E qual que era a receita do sucesso de Paulo? Em primeiro lugar, no verso 19, ele vai dizer que ele fluiu ali com humildade, lágrimas e provações. Pergunto para você, você está preparado para fluir em humildade? Às vezes o negócio gruda aqui na careca aqui. Eu pensei que ia dar certo isso aqui, não deu, você tem que ser toalha mesmo. Cara, tocha humana, né? Ele flui em humildade, lágrimas e provações. E eu fui ver essa humildade que ele foi falar, que ele está dizendo aqui no verso de número 19, né? Essa humildade que ele está falando é uma expressão grega que quer dizer pessoa com o ventre vazio. Agora, já parou para pensar, por que pessoa com o ventre vazio? Será que é uma pessoa que está passando fome? Não. Existia uma expressão, a qual ele usa até em Coríntios, para falar que os coríntios estavam inchados demais. Por quê? Porque eles estavam orgulhosos. Então uma pessoa que é humilde, segundo o padrão de Paulo, é uma pessoa que não tem o seu ego inflado. É uma pessoa que não acha mais daquilo que você verdadeiramente é. É uma pessoa que se coloca num padrão abaixo dos demais, para que o poder de Cristo possa habitar na vida dele. Porque toda a arrogância, toda a altivez do espírito vai afastar Jesus de você. Vai afastar aquilo que Deus tem para a tua vida, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Há uma resistência sobre o soberbo. E às vezes a gente acha que o soberbo é aquele cara que passa com o nariz empinado, mas o soberbo não. O soberbo é aquele que lê a palavra de Deus, é aquele que recebe uma pregação, é aquele que recebe uma palavra, mas ele fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Às vezes a gente acha que soberbo é simplesmente o cara que não olha para a cara de ninguém, o cara que não te dá a paz do Senhor, o cara que não te cumprimenta. Não, soberbo na visão bíblica, arrogante, orgulhoso na visão bíblica, é aquele a qual o pastor está falando, a qual o líder está falando, a qual a palavra de Deus está falando. Ele fala, não, o jeito que ele está falando é errado, eu vou fazer do meu jeito. Então quando ele torna a querer fazer do jeito dele, Deus simplesmente deixa ele a sua própria sorte. Eu já falei isso para vocês, quando a pessoa ela entra por um padrão de orgulho, simplesmente Deus ele tira a mão, ele fala, já que você quer fazer, já que você sabe fazer, então faça sem mim. Lembra de Romanos 1, que Deus entregou o homem às suas próprias paixões, de modo que o homem começou a se inflamar com o homem e mulher com mulher. E os homens deixaram o uso natural das mulheres. Por que Paulo fala isso lá em Romanos? Porque ele está dizendo, Deus estava falando, é homem para mulher e mulher para homem. Só que os homens falam, não, a gente tem o nosso jeito de se relacionar sexualmente. A gente tem um jeito que é um jeito que nos dá prazer. Ah, mas Deus está falando isso, mas não quero saber. O que importa é o meu prazer. O que importa é o meu jeito de fazer. Eu não quero saber o que Deus está falando. Esse é o orgulhoso. Então Paulo ele age em humildade, ele trabalha em humildade. E outra coisa, tudo aquilo que ele estava vivendo, era fruto de lágrimas que estavam saindo dos seus olhos. Isso envolve sentimento. Paulo ele tinha um sentimento por aquilo que ele estava fazendo. Porque, como eu disse, eu quero trazer isso linkado com a nossa felicidade.
E às vezes a gente vê hoje uma geração de pessoas infelizes. E sabe como que eu provo isso? Dá uma olhada no número de suicídios nos últimos dias. Dá uma olhada no número de pessoas que estão em depressão nos últimos dias. Síndrome do pânico. Gente, eu creio de verdade que esses tipos de doenças, é lógico que são doenças, às vezes isso pode entrar por uma falta de vitamina na tua vida. Amém. Mas eu acredito que essa deficiência de vitaminas, essa deficiência de minerais seja a menor de todas, da porcentagem de pessoas que têm depressão, são relacionadas a isso. Eu percebo que as pessoas que estão entrando em depressão foi porque ainda não encontraram com a sua verdadeira felicidade. Por quê? Porque ainda não encontraram com o seu propósito. Porque muitas vezes estão projetando um propósito em Deus, um propósito ilusório que não é o que Deus tem para nós. Nós estamos projetando um propósito, talvez com mensagens que são triunfalistas, em que você só vai ter vitória, vitória, vitória. Mas sabe o que eu aprendo no Evangelho? O próprio Senhor Jesus me ensina isso, que muitas vezes nós vamos passar por algumas coisas que o mundo considera como derrota, mas diante de Deus são vitórias que vão trazer a verdadeira felicidade para a nossa vida. Se a gente for olhar para Jesus, foi o cara mais derrotado. Olhar com a visão humana, foi o maior derrotado que teve. O cara veio de uma família lá de carpinteiro, tal. Poderia ter seguido a carreira de carpinteiro. Naquela época, carpinteiro era valorizado. Não era milionário não, tá, gente? Mas ele era uma carreira valorizada. Não tinha serra elétrica, não tinha ferramenta que tem hoje em dia, era tudo na mão. O cara era artista. Podia ter seguido aquela carreira, mas não. Preferiu ouvir os céus. E quando ele ouve os céus, ele sai. Eu não posso fazer, Jesus, eu não posso fazer a obra sozinho. Eu preciso arrumar uma galera para poder fazer a obra comigo. E quem que ele começa a pegar? Ele foi na porta da universidade da época. Ele foi na porta do templo da época. Ele foi na porta dos lugares badalados da época. Não, ele começou a passar. E daqui a pouco ele olha um cara lá pescando no barquinho e fala: cara, vem atrás de mim, eu vou fazer você pescador de homem. Pegou pescador. Daqui a pouco ele vê um Filipe na vida sentado debaixo da figueira. Fala: vem atrás de mim, porque eu te via sentado debaixo da figueira. E começou a pegar os caras menos improváveis da época. O cara estava assinando, sabe que ele estava olhando para uma ótica humana? Ele estava assinando um certificado de derrota. Esse cara vai ser derrotado. Mas eu pegar uns caras que não tem nada a ver, os caras não sabem nem falar direito. E a palavra de Deus diz, lá em Atos dos Apóstolos, que vai falar que eles ficaram espantados com Pedro, porque eram homens indoutos, mas falavam de uma maneira, que era uma maneira totalmente diferente, porque aquilo que eu falei no começo da mensagem, Deus, o Espírito Santo em nós, ele muda a nossa mentalidade e faz com que a gente venha galgar novos patamares. Se você recebeu Jesus e você continua na mesma ainda, alguma coisa está errada na tua vida, você precisa se posicionar. Você está esperando vir alguma coisa do céu e tomar você. O Espírito Santo não vai te tomar como um boneco. Deus não faz de nós bonecos. Deus, ele faz de nós cooperadores com Ele. E o cooperador, o que é? Ele anda junto carregando peso. Ele não faz nada sozinho. A gente pensa muitas vezes que o Espírito Santo, a gente recebe ele igual o centro espírita. Que o Espírito tem que tomar o cara, né? Então você vai lá no centro, nunca fui no centro, mas eu leio sobre, né? Então tá lá, o cara tem que ser tomado por um Espírito para começar a funcionar. Nós não, meus amados. A gente já funciona na hora que você acordou, você já está funcionando no Espírito, você já está queimando já. Você não tem que funcionar somente domingo, na hora que o louvorzinho está rolando aqui. Na hora que você acorda, o Espírito Santo já está funcionando em você. Está funcionando até na hora que você dorme, porque o Salmo 107, se eu não me engano, vai falar que ele dá aos seus filhos até mesmo quando dorme. Então você está dormindo, você está recebendo. Oh, glória a Deus. Então envolvia sentimento, ele chorava por aquilo que ele estava fazendo.
a Jesus, você abraçou a causa de poder se submeter a uma agenda do propósito do céu, para que você venha em primeiro lugar ser mais humilde? Você veio se submeter a algo para que, de tal maneira que as lágrimas fluam do seu rosto? Porque se a gente viver um cristianismo sem lágrimas, meus amados, se a gente viver um cristianismo sem lágrimas, é como a gente caminhar em terra seca. É como a gente tentar fazer com que... Eu dou muito o exemplo, que eu gosto de moto. Tem alguns caras aqui que gostam de moto. E quem tem moto, tem que sempre estar lubrificando a corrente da moto. Segundo o fabricante, uma vez por semana você tem que jogar umas gotinhas de óleo na corrente da moto. Sabe por quê? Porque senão a corrente ela fica ressecada. E quando a corrente fica ressecada, a moto começa a perder rendimento. A moto começa a ficar barulhenta. Na hora que você anda, ela faz tac, 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 tac. As lágrimas no crente têm essa função. Quantas vezes a gente fica anos sem chorar na presença do Senhor? Como que a gente não pode chorar na presença do Senhor? Esses dias, essa semana mesmo, levando meu filho para a escola. E daqui a pouco ele começou a perguntar de Jesus para mim. Ele falou: pai, que tamanho que Jesus tem? Na hora que ele já fez a pergunta para mim, já veio aquele... O Espírito Santo já começou a mover, já no semáforo ali na rua do Marilac. Ali. Eu falei: ô Enzo, a palavra de Deus vai dizer que Jesus... Ele pega o universo na palma da mão dele. Ah, cara. Aquilo ali já serviu para começar a chorar e falar em língua do lado dele. Ele já está acostumado já, né? Então eu já cheguei na porta da escola já falando em língua. Mas o simples fato de você imaginar que você serve a um Deus, que Ele está nesse momento com a mão dele desse jeito assim, e o universo cabe na palma da mão dele. Tem que gerar algo dentro de você, porque se não estiver gerando algo de você, dentro de você, verdadeiramente, você está longe da tua verdadeira felicidade. Você está longe da tua carreira de sucesso. E outra coisa que ele fala aqui no verso 19, o ministério dele foi composto de provações. E essa palavra provação no grego é uma palavra chamada peirasmo. Sabe o que é o peirasmo? Peirasmo é alguém que prova a fidelidade do outro. Toda prova de Deus sobre as nossas vidas não é... Pode ver, Deus ele não nos prova por capacitação. Ele nos prova por fidelidade. Deus nunca vai provar para você: deixa eu ver se o Alexandre ele é capaz. Se Deus não faz isso. Deixa eu ver se o Alexandre ele está provado para ser pastor. Deixa eu ver se o Lucão está aprovado para ser pastor, a Thaís. Deus não faz isso, mas Ele prova a nossa fidelidade. As provas que o Senhor coloca sobre as nossas vidas são fidelidade. Tá na hora de ir para o culto. Aparece o quê? Aparece um amiguinho na porta de casa. Aparece a vontade de ir na festa. É a hora que Deus está nos provando. Está provando a tua capacidade? Não, está provando a tua fidelidade. Eu quero ver se você vai segurar a onda e vai chegar para o amigo e falar: agora eu não posso te atender. Ou você vai no culto comigo, ou você vem outra hora para eu poder te atender. Prova de fidelidade. Jesus foi colocado no deserto para medir alguma capacitação dele? Não. Jesus foi colocado no deserto pelo Espírito Santo para provar a sua fidelidade ao Pai. E com Paulo foi a mesma coisa, ele passou por provações. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele estava vivendo, a carreira de sucesso, a qual ele tinha entrado nesse momento, traria isso sobre a vida dele. Mas por incrível que pareça, isso trazia a verdadeira felicidade sobre a vida de Paulo. Você nunca vê Paulo nas escrituras dizendo que estava deprimido, que estava com síndrome do pânico. Pastor, naquela época não existia síndrome do pânico. Existia. Eu já mostrei um texto em Êxodo para minha esposa. Eu não lembro se está lá em Êxodo 36. Eu não lembro. Mas eu tenho um texto marcado aqui na minha Bíblia que mostra que aqueles que são desobedientes à palavra do Senhor, o Senhor colocaria
barulhos como os de vespas atrás das pessoas, e a pessoa ficaria em pânico. Isso aí vem lá de trás, porque é um espírito. A gente pensa que são doenças da modernidade. Que, gente? Não tem doença de modernidade. Está tudo lá atrás. Mas Paulo, você vê que, olha o que ele é capaz de falar, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sobre o nosso corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus venha se manifestar em nós. O cara foi tentado em tudo atribulado, ele não ficou. Eu estou na prova, pastor. O que você está na prova, filho? Estão me perseguindo, glória a Deus. Jesus vai falar que quando isso acontece, grande é o vosso galardão nos céus. É aquilo que eu digo, a gente está muito com o olho na terra. Porque quando você olha para o céu, toda a injúria, tudo aquilo que você está passando aqui, você fala assim, está virando um depósito para mim lá no céu, é um bom depósito que está acontecendo comigo. Começa a olhar para a eternidade, para de olhar para o teu umbigo, murcha a tua barriga, se esvazia, entra num processo de humildade e começa a olhar para o céu, porque é do céu que vai vir a tua recompensa. Porque você está infeliz, porque você não está olhando para lá, porque você já tem um galardão lá. Que vai se manifestar em algumas coisas aqui na tua vida, sim. Mas quando o negócio começar, pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de roubo, querendo tirar a tua felicidade, olha para o céu e começa a olhar para o teu banco espiritual, quanto já tem depositado lá no céu, que em breve você vai poder sacar. Em breve. Gente, a gente está vivendo verdadeiramente os últimos dias da igreja na terra. Está vivendo os últimos dias, o avanço da tecnologia toda, preparando para a vinda do anticristo. Como que eu meço quando Jesus vai vir? Pela aparição do anticristo. E a palavra de Deus vai dizer lá em João que muitos anticristos aparecem, mas quando você identifica um anticristo, quando ele não reconhece que Jesus Cristo ele veio em carne. Você entra em algumas igrejas hoje aí, vão falar que Jesus não veio em carne. Pasmem. Vão falar que Jesus, por exemplo, você sabia que o Espiritismo, eles creem em Jesus, mas creem em Jesus como um avatar? Não é o avatar do filme lá não, é um bonecão que veio representando Deus. Ele não era Deus, ele veio representando Deus. É um pouco do que do testemunho de Jeová crê. Então existe isso é crescente. Estamos cada vez mais aí diante de uma cultura, debaixo de um marxismo cultural, que eu costumo falar que é um marxismo agora religioso. O que é o marxismo religioso? É uma galera que, se você prega arrependimento, eles vão falar, esse pastor é duro, esse pastor é cajado. A mensagem do momento hoje é, você é o centro da vontade de Deus. A mensagem do momento hoje é, não tem importância o que você faça, o que importa é que no último dia Deus vai te salvar. Essa é a mensagem que dá ibope. Acabou as mensagens de arrependimento, acabou as mensagens que produzem lágrimas de arrependimento. Nós precisamos liberar lágrimas de arrependimento. Porque, olha aqui, verso de número 21, olha o que ele disse aqui, ó. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba para você ver, a gente fala tanto de fé, né? Mas em primeiro lugar, tem que vir um arrependimento na nossa vida. E essa palavra arrependimento na Bíblia é uma palavra chamada metanoia. O que é a metanoia? Mudança de mentalidade. É isso que eu falo para vocês, sempre estou falando aqui, vou continuar martelando isso muito. Sabe por que as coisas não mudaram para você ainda? Ainda que você tenha vindo para Jesus, porque a tua mentalidade não mudou. Você aceitou Jesus, mas você não se converteu. Ó, deu um nó na sua cabeça, né?
Você aceitou a Jesus, mas a sua mente não se converteu à mente de Cristo. Você ainda não se encaixou no protocolo de Deus. Você ainda pensa das mesmas formas que você pensava no Egito. Você pensa das mesmas formas que você pensava lá atrás. E você está querendo tentar adaptar Deus ao teu estilo de vida. Mas Deus é que está querendo falar para você, filho, você precisa entrar no meu estilo de vida, porque eu sou a vida eterna. Porque eu tenho vida e vida em abundância. Precisa mudar a tua mentalidade. Então o cara vem para Jesus, continua falando mal dos outros. Continua chorando para os cantos, continua murmurando, continua fazendo as mesmas coisas, só que agora ele tenta santificar o quê? Tenta santificar os pecados dele. E Jesus, ele não veio para santificar o teu pecado, Jesus, ele veio para santificar você. Jesus, ele não santifica pecado. Então, esses dias eu vi na TV não, lendo no jornal, tem uma galera lá no Rio de Janeiro que é os traficantes evangélicos. Olha para você ver. Então os caras, no começo do dia, eles oram para vender a droga deles. Senhor Jesus, abençoa essa droga aqui, que a gente vem vender bastante droga hoje, em nome de Jesus, amém. Aí sabe o que faz ainda? Entra no centro da mulher lá que é macumbeira, e muitas vezes tem a mentalidade muito melhor do que a dele. Porque a macumbeira não se envolve com droga, a macumbeira não enche a cara de cachaça, ainda que lá no coisa tem que usar, mas ela não é viciada em cachaça. Entrega a cesta básica para os outros, faz uma série de coisas, e o camarada lá está achando que ele está santificado. Vai lá e destrói o centro da mulher ainda, achando que isso vai resolver o problema. Só que o problema é ele, porque a mentalidade dele não foi o quê? Não foi trabalhada, a mentalidade dele não foi transformada. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não mudou minha mentalidade ainda. Gente, o Espírito Santo não vai fazer nada do que você clame para que ele faça. É necessário desejo, é necessário clamor, é necessário na hora que você dobra o teu joelho e falar, Senhor, eu não quero mais pensar dessa maneira, eu preciso de uma mudança de mente. Jesus, ele não faz nada sem ser convidado. Jesus, ele não é intruso na história, ele precisa ser convidado, ele precisa ser desejado. Falta desejo que produzam lágrimas em nós. Quantas vezes eu falo, a gente chora nos pés de Jesus, para ele dar carro, para ele dar casa para a gente, para ele pagar nossas dívidas, para ele nos curar. E a gente chora, porque eu mesmo já chorei muito nos pés de Jesus por causa disso, né? Até quando eu era, antes de me converter, que vim todo quebrado para Jesus, endividado, chorei nos pés de Jesus, falando assim, Jesus, eu nunca mais vou comprar prestação. Só que não. Essa eu não consegui cumprir. Mas muita coisa eu consegui cumprir. E a gente chora por tudo isso. Mas quantos de nós já chorou dizendo, Senhor, eu não quero mais olhar para um traseiro e desejar a mulher do outro. Senhor, eu não quero mais olhar para o outro e entender ele como meu inimigo. Senhor, eu não quero mais não sentir desejo de ir para a tua igreja. Senhor, eu não quero mais sentir, eu não quero mais ter falta de vontade de ler a tua palavra. Quantos já fizeram isso? A gente tem que ser sincero com Deus e falar, Senhor, eu estou morno na tua palavra, eu preciso dela. Traz esse desejo em mim, porque a palavra de Deus vai dizer, lá em Filipenses, no capítulo 2, que Deus opera em nós tanto o querer como efetuar. Ele é capaz de produzir isso em nós. A gente precisa querer, a gente precisa buscar. Tudo isso é fruto do quê? De uma mentalidade transformada. Então você quer, aí o que acontece? Aí a pessoa vem para a igreja, não muda a mentalidade dela. Aí ela vem para a igreja, o negócio não acontece. Aí o que ela faz? Ela muda de igreja, falando que aquela igreja não presta, ela vai para outra. Aí na hora que ela chega na outra, aí vem um cara lá com os mistérios, né? Ele ora, fala, a partir de agora, tal. Aí ela toma um ânimo. Só que ela não toma um ânimo no espírito, ela toma um ânimo na alma. Porque o cara deu uma profetada para ela, falando que agora tudo vai ficar bem. Só que passa 2 meses, 3, 4, 1 ano, o negócio não mudou.
Porque isso não é Deus que vai mudar, é a tua mentalidade que tem que ser transformada para que se adapte à mentalidade de Deus. A gente não é abençoado porque a gente ergueu a mãozinha para Jesus. A gente é abençoado porque a gente vai tomando a natureza de Deus. Eu falo sempre isso na questão da oferta e do dízimo. Por que Deus às vezes ele não abençoa alguns ofertantes e alguns dizimistas? Porque essa pessoa ainda não tomou uma mentalidade doadora, uma mentalidade empreendedora. Uma mentalidade entendendo que ele está fazendo aquilo para honrar a Deus. E que ele somente não vai fazer isso dentro da igreja. Ele vai fazer dentro da igreja no que tange aquilo que lhe é como, entre aspas, regra. Mas a vida dele vai ser uma vida de constante doação. Entendendo que tudo ele está doando para Deus. Então por que a pessoa fica depressiva? Porque a pessoa só faz as coisas pensando em si própria. Você vai olhar o cerne de tudo que ela está fazendo, ela não está fazendo pensando em agradar a Deus, ela está fazendo pensando no seu próprio benefício. Eu falo que até mesmo na hora de nós ofertarmos e dizimarmos, talvez nós estejamos pecando. Já parou para pensar que talvez você possa estar pecando, dizimando? Aí como, pastor? Se você dizima pensando que amanhã você vai receber o dobro. A tua mentalidade não foi transformada, mas quando você dizima, dizendo, Senhor, isso aqui é para honra, porque eu estou vivo e estou sendo sustentado pelos céus, isso aqui é uma pequena parte, para que o Senhor seja reconhecido em tudo aquilo que eu faço. Isso não se torna mais um ato, se torna uma cultura na vida da pessoa. Então tudo que ela faz, ela começa a fazer com excelência. Então ela vai limpar a casa dela, ela limpa com excelência. Ela vai abençoar um mendigo aí fora, ela abençoa com excelência. Ela vai cuidar de alguém, ela cuida com excelência. Ela vai amar o marido, ela ama com excelência. O marido vai amar a esposa, ele ama com excelência. Isso se torna uma cultura, se torna uma mudança de mente. Então não adianta nada você fazer algo aqui, mas chegar lá na rua e fazer diferente, porque a mentalidade não foi transformada. Porque quando a mentalidade é transformada, e eu tomo a natureza de Deus, eu começo a me oferecer para tudo aquilo que Deus quer fazer. Eu me adapto à agenda de Deus. Então, quando a gente vai conversar com alguma pessoa que está em depressão, o que eu percebo? Eu falo para ela assim, mas o que você está fazendo? Qual é a tua vida? Eu estou estudando, estou buscando, eu estou trabalhando até tarde, eu estou uma série de coisas. Beleza. E o que você está fazendo em prol do próximo? O que você tem doado para o próximo? Porque muitos de nós estamos sendo infelizes, porque deixamos de cumprir o nosso propósito, e o nosso propósito sempre vai estar linkado com o próximo. O teu propósito nunca vai ser o centro em você mesmo. Então a gente vai ver um homem no Antigo Testamento que ficou depressivo. Quem que foi? Elias. Por que Elias ficou depressivo? Você já parou para pensar? Elias, ele surge no cenário de Israel para poder desbancar Jezabel do trono. Então ele vai lá, faz descer fogo do céu, ele faz uma série de coisas. Até então o cara está queimando, o cara está na empolgação, o cara está... Por quê? Porque está no propósito. Ele está correndo, ele está se doando, ele está arriscando a sua cabeça, ele está colocando, mas daí daqui a pouco levanta Jezabel. Queiram os deuses, se amanhã a cabeça desse profeta não estiver aqui na minha frente. O que o cara fez? Rapou fora, entrou num sistema de medo. Ele temeu, ele serviu o Deus de Israel, Deus fez mandar fogo do céu por causa dele, mas aquele homem, ele temeu a ameaça de uma mulher. E quando ele temeu a ameaça daquela mulher, o que ele fez? Ele foi se esconder. Ele foi se esconder e bateu o quê? A bad, bateu a depressão. Ai, Senhor, tira minha vida. Aí Jesus fala assim com ele, eu ainda tenho um propósito para você, cara. Vai lá, unge a Eliseu, filho de Safate. Vai lá, unge também a Jeú como rei de Israel. E unge também o rei da Síria. O que ele faz? Ele unge somente Eliseu,
O resto ele não fez. Ele não queria se doar. Ele puxou o freio de mão e falou, daqui eu não saio, eu não vou fazer mais. Aí o que Deus olhou lá de cima e falou, cara, o meu propósito é maior que a tua vida, cara. Só que a tua vida é importante para mim, mas você não quer fazer mais nada. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar você daqui. E veio um redemoinho e levou o cara. E colocou uma porção dobrada na vida de Eliseu. Sabe por que Eliseu teve uma porção dobrada? Porque além daquilo que ele tinha que fazer como ministério dele, ele fez aquilo que Elias deveria ter feito. Por isso ele precisava de uma unção dobrada. Porque Deus sempre vai colocar uma unção em nós, na medida daquilo que nós temos que fluir para Ele. Foi isso que aconteceu com Eliseu. Elias foi embora. Daí você pode falar assim para mim, mas é muito melhor estar lá no céu. É melhor para o teu descanso, é melhor para o nosso descanso. Mas a maneira que você vai para o céu, você deixa de ganhar algo que somente a terra pode dar para você. Galardão diante de Deus. Porque, já parou para pensar? Deus podia simplesmente ter baixado o céu na terra, que acabou. Por que Deus nos faz passar pela terra? Porque é aqui onde nós definimos a nossa salvação. Então só define salvação quem passa pela terra. E é aqui que nós adquirimos o nosso galardão. É aqui que nós vamos contabilizando algo lá no céu que se chama galardão. E quanto mais você opera no teu propósito, mais o Senhor derrama na tua vida. Quanto mais você trabalha em favor do próximo, mais feliz você vai ser. Talvez a infelicidade que está batendo no seu coração, talvez a depressão que está batendo em você, sabe o que é? Falta de trabalhar para o próximo. É pensar muito em si mesmo, é inculcar muito a sua vida, é olhar muito para o seu umbigo e começar a olhar que você foi colocado aqui na terra para poder abençoar alguém. O meu ministério não se resume a isso aqui, o meu ministério se resume ao quê? A ofertar a cada um daqui que está aqui nessa noite, ou até mesmo aqueles que não estão aqui nessa igreja. Porque eu entendi que eu sou parte, eu sou o quê? Uma extensão de Deus na terra. E a partir do momento que eu não assumo que eu sou uma extensão de Deus na terra, o que vai bater em mim? Uma infelicidade, uma inquietação que se chama depressão e síndrome do pânico. Simples assim. Então Paulo ele tem essa mudança. E olha o que ele fala no verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Sabe o que é esse constrangimento? É uma palavra chamada del, em grego. Essa palavra del quer dizer amarrado. Então, esse constrangimento era um sentimento em Paulo, fazendo com que ele estivesse amarrado ao seu propósito. Agora eu pergunto para você nessa noite, em que você está amarrado? Está amarrado no dinheiro, está amarrado no sucesso, está amarrado no quê? Porque naquilo que você estiver amarrado é o que vai definir a tua felicidade e a tua infelicidade. Constrangimento, sabe o que é constrangimento? É que, sabe, às vezes a esposa da gente quer constranger a gente, já viu quando ela constrange a gente dentro de casa? Ela fica assim, ó, troca aquela lâmpada ali, troca aquela lâmpada. E a gente troca bem rápido, né? A gente é rapidinho no serviço, né? É uma característica nossa, a gente fazer logo que a gente troca. Daí você não troca, o que ela faz? Ela pega a escada, vai lá e troca na sua frente. Ou às vezes ela faz uma ceninha, né? Ela pega a escada e pega a lâmpada. Eu vou trocar. Aí o que acontece? Você fica constrangido, ou seja, você fica amarrado naquilo que é a tua função, naquilo que é o teu propósito. Aí você vai lá e troca a lâmpada, e fica todo felizão. E tudo acontece bem no lar. É a mesma coisa de nós nesse tempo. É a mesma coisa nesse tempo que se chama hoje. Eu falo nesse tempo porque é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós não podemos mais perder tempo. Porque Deus tem algo poderoso para nós. Olha outra coisa que ele vai falar no verso 24. Porém, em nada considero, olha lá, olha o segredo de uma carreira de sucesso que vai te trazer uma felicidade. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério, ou seja, o propósito que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar
o evangelho da graça de Deus. Sabe? Da onde vem as maiores mazelas da nossa vida? É pelo fato da gente considerar a nossa vida preciosa demais. E eu vou mostrar para você que como é tão fácil eu mostrar que a gente considera a nossa vida como preciosa. Por exemplo, você está num banco, o Espírito Santo vem e fala no teu coração: ó, cutuca a mulher aí na frente e fala que eu amo ela e que ela precisa voltar para os meus caminhos. Qual a primeira coisa que você faz? Ah, não vou não, o que ela vai falar de mim? Tá aí, cara, tá aí, facinho. A gente considera, a gente está muito focado, mas Paulo não. Paulo, ele não considerava a vida dele como preciosa. Ele falava: não estou nem aí, se eu vou lá eu vou apanhar. Eu estou indo por ordem do Senhor Jesus. Se eu estou indo lá eu vou sofrer. Eu estou indo por ordem do Senhor Jesus, porque é Ele que me dá felicidade, não é o ser humano. A tua felicidade vem do céu, a tua felicidade não vem da terra. Entenda isso de uma vez por todas. Talvez aquilo que você, como eu disse, talvez aquilo que as pessoas vão falar que você está perdendo, você vai estar ganhando diante de Deus. Ele mesmo vai dizer em Filipenses: porque tudo aquilo que eu tinha, eu reputei como perda, como esterco na minha vida. O que ele tinha? Posição. Ele tinha conhecimento da religião. Ele tinha autoridade. Mas o que ele fala? Tudo isso eu considerei como lixo. Tudo isso não prestou para mim, sabe por quê? Porque eu tive algo maior que me trouxe felicidade, que é a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Cara, é isso que vai te fazer feliz. Quanto mais você conhece a Cristo, mais felicidade você vai ter na vida. E quanto mais você conhece a Cristo, mais obediente você vai ser, porque não há como nós sermos desobedientes àquele que nós conhecemos o amor dele. Não vai ter medo de poder agir em favor dele, porque a palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo, porque quando você está cheio do amor de Deus, você fala: não estou nem aí que vão falar de mim. Eu vou lá e vou falar. Eu vou lá e vou abraçar. Cara, Deus, ele consegue. Às vezes a gente esquece que Deus, ele é sobrenatural. Daquela vez que eu fui para a África, e 2 vezes nós fomos evangelizar lá no lixão da África. Então, se já foi no lixão em Taubaté, imagina uma coisa. Agora imagina o lixão da cidade de Maputo, na África. Capital, ali na capital de Moçambique. Nós fomos todos na van. Na hora que a gente já chega no lixão, pensa em mosquito, gente. Mas mosquito vindo do quanto é lado, aqueles moscão varejeiros assim. E você fazendo assim, e detalhe, o pastor disse lá: ó, você não pode cuspir no chão, que eles entendem como ofensa. Então não tem que negócio de ficar, não tem. Você tem que... E mosquitaiada vindo, incômodo. O cheiro ruim vindo, incômodo. Aí daqui a pouco chegamos na área onde estavam as mulheres e as crianças. Então tinha ido um pastor na frente, elas já estavam adorando. Então estava lá tudo, e tudo sorrindo. Mosquito rolando, carne podre para um lado. Na hora que eu olhei aquilo ali, eu falei: como que eu vou fazer para abraçar esse povo? Como que eu vou fazer? Mas eu vim aqui para isso. A minha carreira está proposta para isso. Gente, por incrível que pareça, acabou o culto. Falei: agora eu vou abraçar todo mundo. Já que é para abraçar, vão abraçar e vão beijar todo mundo. Comecei a abraçar a tiazinha lá. Não tinha cheiro. Não tinha cheiro. Abracei o outro, falei: não é possível. Abracei o menininho, não tinha cheiro. Abracei a outra, não tinha, uma mulher cheia de mosquito. Não tinha cheiro, porque o Deus que nós servimos é sobrenatural. Ele vai fazer com que cumpramos o propósito da melhor maneira possível. É sobrenatural. Olha, só dessa vez, voltamos na outra semana. Fomos para uma área mais podre do lixão. Na hora que chegou, o culto rolando, mandei a foto para Elisandra, a criancinha, cheia de mosquito aqui na fraldinha, ó, a menininha. Falei: cheio de ranho aqui. Falei: é essa aí mesmo. Na hora que cheguei, peguei, dei um abraço, dei um beijo na cabecinha dela. Não
não tinha um cheiro de nada. É sobrenatural. Deus, Ele trabalha para que cumpramos aquilo que Ele tem. Eu voltei da África diferente, eu saí dali feliz, eu falei, uau, Jesus agiu, eu abracei alguém, eu vim aqui para trazer um conforto para essa turma aqui da África, e foi cumprido a carreira, foi cumprido o ministério. E a gente tem que começar a nos desprender disso. Então ele vai falar que ele cumpre essa carreira, ele não teve por preciosa a vida dele. E já finalizando, vai falar que esse propósito, que é uma palavra grega chamada dromo. E dromo, sabe o que é? É uma corrida. É como se fosse uma corrida de atletismo dentro de uma área de Olimpíada. Essa carreira está proposta para nós. Nós estamos dentro dessa carreira. Ali em 1 Coríntios capítulo 9 vai falar que Paulo, ele corria essa carreira entendendo que ele não recebia mais a coroa dos homens, ou seja, ele não estava mais correndo, brigando por aquela coroinha de louro, mas ele estava correndo porque ele tinha uma coroa que vinha dos céus, uma coroa incorruptível. E vai falar que ele não corria como dava socos no ar, como à toa, mas ele corria entendendo que ele teria vitória, e aquela vitória redundaria em galardão para a vida dele. É muito poderoso isso. E, porque eu falo para você, quando nós perdemos de vista a questão do propósito, quando nós perdemos de vista essa corrida que nós estamos dentro de uma pista de atletismo, nós perdemos de foco o propósito, a gente muitas vezes se perde. A gente tem que ser muito fiel, tem que buscar muito a Deus para entender esse propósito, porque ali vai estar a nossa felicidade. Essa palavra dromo é a mesma palavra a qual Paulo ele vai falar da vida de um homem chamado João Batista. Olha que eu vou ler para vocês, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 23 e 24. Olha o que ele vai dizer. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia, não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele, cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Aquilo que você vai fazer para Jesus, aquilo que você vai fazer na tua carreira, ela não é para exaltação do teu ministério, ela é para exaltação do nome do Senhor Jesus. O ministério que havia sobre a vida de João Batista era o quê? Que ele fosse uma voz que clamava no deserto. Um dia chegaram para ele estava lá batizando. Aí chegaram para ele perguntando, quem é você? Você é Jesus? Ele falou, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou uma resposta de uma profecia que foi feita há 750 anos atrás. Eu estou aqui cumprindo meu ministério, fazendo parte, mostrando para um apontamento que irá acontecer logo em breve. Porque eu batizo com água, mas virá um após de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tudo aquilo que você fizer, mediante o propósito que Deus para a tua vida, é um apontamento para tudo aquilo que Jesus vai fazer aqui na terra. Quando você dá sustento para alguém que está passando fome, vai apontar para Jesus, que vai falar que bem-aventurado aqueles que têm fome, porque serão saciados. Quando você perdoa, quando você pacifica um lugar que está vivendo uma tribulação, você vai lá e consegue pacificar aquela família, você vai estar apontando para Jesus, que vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Tudo é um apontamento para Jesus. E ele entendeu isso, então ele ia lá e batizava. E cara, o ministério dele estava fluindo. Pensa num cara que é da gente admirar. Principalmente a gente que é pastor, que quer ver a igreja crescer, né? A gente quer ver o negócio acontecer. Pensa num cara que desafia a nossa vida.
Porque o cara pegava uma mensagem que hoje a turma chamaria de uma mensagem de cajado, né? Porque qual que era a mensagem do cara? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas afluíam muitos religiosos, fariseus e judeus para se batizarem. E quando ele olhou para aqueles caras, eles dizendo: por que vens batizar comigo? Apresentai frutos de justiça, porque o Senhor já colocou o machado à raiz das árvores, e aquele que não se arrepender verdadeiramente, perecerá. Pensa numa mensagem dura. É o cara falando assim: ó, vocês têm que mudar de vida. E quem não mudar de vida, Jesus vai mandar para o inferno. Essa que era a mensagem do cara. Mas sabe o que acontecia? A galera fluía para o deserto. A turma ia lá. Por quê? Porque quando você está no propósito, o povo vem porque o povo tem sede de Jesus. O povo começou a ir, começou a lotar. O ministério do cara começou a bombar. O negócio começou a acontecer. Só que ele sempre apontando para Jesus. Só que um dia ele quis dar um up no seu ministério. Um dia João Batista quis dar um up no ministério dele. Falou: agora eu vou... eu preciso dar uma ampliada, preciso dar uma modificada. Preciso dar uma ajudinha em Deus. Que parece que Deus não está fazendo. Aí o que ele fez? Ele pegou suas cocitas. Vestiu a sua melhor pele de camelo. Comeu uns pratão de gafanhoto. Foi bem alimentado. E foi lá no palácio. Na hora que ele chegou no palácio, ele foi lá falar para Herodes assim: ó, não é lícito deitar com a mulher do teu irmão. Só que naquele dia estava tendo uma festinha, naquela festa do aniversário de Herodes. E ele estava lá todo chapadão. E o cara chapado, ele paga tudo para todo mundo, né? Ele paga tudo. E ele falou para a menina que estava rebolando, a menina dançando funk na frente dele, a filha de Herodias. Então ela estava lá dançando, parado no bailão lá, tal, descendo até o chão, boquinha na garrafa. O cara ficou doido. Pede-me o que quiseres, até metade do meu reino eu te darei. O inimigo começou a agir, porque pessoa fora de propósito é prato cheio para o inimigo. O inimigo, vou armar um laço para esse cara. O inimigo foi lá e buzinou na orelha de Herodias: pede a cabeça de João Batista. Ou seja, a cabeça de João Batista valia metade de um reino. Olha para você ver. Ela quer a cabeça de João Batista. Para já. Vem a cabecinha de João Batista. Ele não precisava de nada disso. O ministério dele não era ministério de palácio. O ministério dele era ministério de voz que clama no deserto. Talvez você não esteja feliz porque você está olhando para o deserto. E talvez o teu ministério seja no deserto. Mas vá para o deserto, porque no deserto as coisas vão acontecer na tua vida. Não fica preocupado com o palácio. Olha para aquilo que Deus tem para você. Deus tem um para o palácio, Deus tem um para o deserto, Deus tem um para a favela, Deus tem um para o jogo de futebol. Mas Deus quer usar cada um de vocês, porque Deus tem um propósito com a humanidade. João Batista perdeu. E pior, perdeu a fé dele. Porque depois, se você quiser fuçar lá na sua casa, lá em Mateus 11, está lá. Que João Batista está preso, que foi para onde não devia ir. Enquanto ele estava no propósito, ele estava seguro. Aí foi para o palácio, não devia ir para lá. Aí ele está lá preso. Aí vai os discípulos dele visitar ele. Aí ele, seguinte, volta lá. Porque o João Batista é aquele que estava lá batizando. O que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem desamarrar a sandália dele, vai batizar com fogo, com uma série de coisas. Não vamos entrar agora para falar o que é batismo com fogo, outra hora a gente fala. Então ele estava convicto que Jesus era o Cristo. Amém. Mas quando foi encarcerado, os caras foram lá visitar ele e falaram: volta lá e pergunta para ele se realmente é ele que vem ou devemos esperar outro. O cara perdeu a fé dele, mas uma hora era, agora não é mais, sabe? Porque às vezes a gente fica vacilando, porque a gente sai do nosso propósito, e quando a gente sai do nosso propósito, as coisas não acontecem. Aí você fica duvidando que Jesus existe, Jesus não existe, Jesus não sei o quê, Jesus me abandonou. Jesus não te abandonou, é você que saiu do propósito. Aí os discípulos vão lá: ô Jesus,
cara lá está perguntando se é você é você mesmo ou vai vir outro. Então fala o seguinte, volta lá, diz para João que os surdos ouvem, os cegos eles veem, e os coxos eles andam, e é anunciado o reino dos céus. Eu imagino os caras voltando e falou, ô chefe, é ele mesmo, cara. Nossa, que besteira que eu fiz, cara. Imagina o que deve ter passado no cara da falar, que besteira que eu fiz. Mas ele ainda tem a posição dele com Deus, que Deus vai falar dos nascidos de mulher, não teve nenhum maior do que João Batista. Então ele foi maior que Moisés, foi maior que uma série de coisas. Mas ele vai falar, mas os do reino são maiores do que João Batista. Ou seja, eu e você somos maiores que João Batista, na visão de Deus. Para finalizar, o último versículo, verso de número 35. Olha o que vai dizer. Para poder a gente entender que a tua carreira de sucesso, que a tua felicidade, ela vai estar inserida no dar. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe por que às vezes a gente está triste demais? Lá, nossa barriga, estamos preocupados em encher a nossa barriga. Não estamos preocupados em encher a barriga do próximo. Não estamos preocupados com o outro. E quando a gente acumula mais para nós mesmos, nós não vamos ser bem-aventurados. Bem-aventurados vem de uma palavra grega chamada Macários. Macários, sabe o que quer dizer? Aquele que avança, aquele que é feliz, aquele que prospera. E quando nós nos preocupamos muito conosco mesmo, quando a gente valoriza muito a nossa vida, a gente perde toda a essência de Cristo na terra. Porque Cristo em nenhum momento, ele se negou a doar para as pessoas. Cristo em nenhum momento deixou de amar. Cristo em nenhum momento entendeu que o negócio não era para ele, mas era através dele. Sabe, o negócio não é para você. As coisas não é para você. Se Deus te deu dinheiro, o dinheiro não é para você. É lógico, você vai usar o dinheiro, mas o dinheiro não é para você. O dinheiro é para o reino. Flui no reino que o dinheiro nunca vai faltar para você. Os relacionamentos que Deus está te dando não são para você ser o cara popular da galera. Os relacionamentos que Deus está te dando é para que o reino do Senhor seja comunicado. Enquanto você fizer isso, não vai faltar relacionamento na tua vida. Só que a gente está preocupado com a gente. Mas eu entendo que há um tempo de arrependimento sobre as nossas vidas. Que a gente precisa fazer uma aliança com Deus nessa noite.